Valeu. Então vamos lá. Pessoal, bom dia aí para quem está em sala, né? Hoje, 7 de setembro, galera aí tá... Eu acredito que a galera foi ver o desfile, né, dos militares lá no centro, né? Rapaz, eu tava correndo de manhã, era 10 para as 5, eu passei no centro de Bangu. Eu falei, caraca, maluco, eu correndo e nego me olhando, tipo assim, um achando estranho o outro, né? Galera ali bombando e tal. Então hoje, 7 de setembro, a gente comemora a nossa independência, né? 202 anos, né? Foi em 1722, né? Quando o Pedrinho I chegou lá e falou, não, vou ficar por aqui mesmo. Antes houve o dia do fico, e depois ele falou assim, está na hora do Brasil ser independente, se tornar um país ali livre. Portugal vai para lá, fica com o meu pai lá, Dom João VI já estava lá, depois ele teve que voltar para lá, né? Houve um imbróglio aí, mas ficou aqui, foi o primeiro imperador do Brasil. Então hoje, pessoal, a gente vai falar de Estatuto do Servidor Público Estadual, que ainda é o decreto 2479. O que eu vou fazer? Eu vou... passar para vocês o conteúdo atualizado com a Constituição Federal. Beleza? Então a gente vai bater as duas coisas. O que está desatualizado no decreto e o que está previsto na Constituição. Tranquilo? Então o primeiro assunto de hoje, pessoal, a gente vai falar de perda da estabilidade. Perda da estabilidade. Porque muita gente pensa que o servidor público, uma vez estável, é estável forever. Ele nunca pode perder a estabilidade. E nós vamos ver 4 maneiras que o servidor pode perder a estabilidade. 4. 2 estão previstas no Estatuto, outras 2 previstas na Constituição. Beleza? Então vamos lá. A primeira delas é o processo judicial transitado em julgado, que eu vou explicar com detalhe isso para vocês. Processo judicial transitado em julgado. O número 2 é por meio de processo administrativo disciplinar. Esses 2, pessoal, estão previstos tanto no Estatuto Estadual quanto no Estatuto Federal. Então, quando a gente pega ou o Decreto 2479, que regulamenta o Estatuto do Servidor Público Estadual do Rio de Janeiro, ou pega a Lei 8.112 de 90, a gente vê que é cópia e cola os 2, estão previstos lá. Mas existem outras 2 formas do servidor público perder a estabilidade. Vamos para o número 3. Avaliação periódica de desempenho. Eu estou falando aqui com vocês, estou pensando ali na criançada, né? Eles estão fazendo agora um simulado de 40 questões, 20 de matemática e 20 de português. Para vocês terem ideia, 20 páginas de questões ali para eles. Uma das questões tem 2 páginas inteiras, que é o nível do colégio militar. Eu peguei as provas anteriores, pedi para os professores fazerem as alterações e aplicar a prova no nível que eles vão encontrar no mês que vem. Então, é ali agora que eu vou separar o joio do trigo. É ali que eu vou saber quem está bem de verdade, né? Então vamos lá, avaliação periódica de desempenho e número 4, artigo 169 da Constituição Federal, que eu vou explicar isso aqui com vocês, que fala de despesa com pessoal. Despesa com pessoal. Então, galera, isso aqui é um assunto que está sempre caindo em concurso, sempre caindo em concurso. E eu vou passar algumas informações que são muito importantes para vocês. Eu vou começar de baixo para cima, porque depois eu vou dar uma atenção especial para esse e uma atenção especial para esse, beleza? Vou começar de baixo para cima. Artigo
169 da Constituição Federal fala de despesa com pessoal. Tá com vadimeco aí? Abre aí no Google para mim, por favor. Lê para mim o artigo 169 da Constituição Federal, porque muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe desse bizu que eu vou passar. Então, artigo 169, parágrafo 3º. Isso, 169. Lê aí para mim, por favor. Para cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Beleza, pode continuar. Inciso 1. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções de confiança. Pode continuar. Inciso 2. Exoneração dos servidores não estáveis. Pode falar o inciso 3. Tem 3. Tem um parágrafo aí. Pode continuar lendo que você vai chegar no isso. Parágrafo 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Show de bola. Galera, prestem atenção nesse bizu que eu vou passar para vocês. A Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele diz que a União, os estados e os municípios não podem ultrapassar um limite com despesa com pessoal. O que é despesa com pessoal? São salários, proventos, pensões, tudo que se gasta com o funcionalismo público. Então a União tem até 50% a União e 60% os estados e municípios não podem ultrapassar o limite. Se por acaso eles ultrapassarem esse limite, a despesa for maior que o limite, a Constituição Federal manda eles adotarem as seguintes medidas. Primeiro, eles têm que cortar 20% do cargo comissionado. Então eles vão ver em todos os órgãos quais são as pessoas que têm cargos comissionados na prefeitura, nos estados, nos municípios e vão mandar essa galera embora para poder reduzir. Ah, Rodrigo, mandou a galera embora, mas a despesa ainda supera o limite. Adota-se a segunda medida. Vai mandar os servidores concursados não estáveis embora. Ah, Rodrigo, mandou os servidores, eu não tenho, todo mundo já está estabilizado porque o concurso já rolou há muito tempo. Adota-se a terceira medida. Manda os estabilizados embora. Então, o que acontece que a galera não sabe? Se por acaso o município ou o estado ou a União, ela sofrer uma queda na arrecadação de impostos e as despesas com o pessoal ultrapassarem os limites previstos na Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, galera, possibilidade do servidor público estabilizado ser mandado embora. E aí, como é que funciona o negócio? Vai ser feita uma reunião e levantará quais são aqueles órgãos assim, menos necessários para poder dispensar, exonerar os servidores públicos. Na minha opinião, segurança pública, saúde e educação são as três áreas que são as meninas dos olhos de qualquer ente da federação. Então, eu acho que é bizu trabalhar nesses lugares. Os outros já ficam assim mais vulneráveis e suscetíveis disso aqui. Então, galera, essa informação que eu estou passando para vocês do artigo 169, despesa com pessoal, lei de responsabilidade fiscal e as medidas, ficou claro para todo mundo? Ainda mais servidores das autarquias, né? Elas podem ser criadas ou extintas por lei. Podem. A galera vai fazer um levantamento e ver quem ali, algumas secretarias ali que talvez não sejam tão essenciais, a galera pode
vai picotar, beleza? Então isso aqui ficou claro para vocês, ficou de boa? Avaliação periódica de desempenho. Galera, isso aqui está previsto na Constituição Federal. Só que por que ela ainda não está sendo aplicada? Porque não tem lei regulamentando. Então a Constituição faz uma previsão, mas ela não é de eficácia imediata. Ela necessita de uma regulamentação para poder ser colocada em prática, mas tem possibilidade. Então, aplicando a Constituição Federal, o servidor público, por meio de avaliação periódica de desempenho, pode perder a estabilidade, pode ser exonerado do serviço público. Beleza? Vou pular a número 2 e vou explicar no detalhe a número 1. Beleza? Para a gente pegar o bizu, por quê? Porque depois eu venho explicando como que funciona a número 2. Até agora, pessoal, tá claro aí? Tá tranquilo de entender? As Forças Armadas têm essa avaliação pelo menos no TAF. As Forças Armadas têm, não, é também avaliação de desempenho. Tem os conceitos. Não, Difícil vergonha de negócio. Uma hora de estudo, você aprofunda no mundo da parte física. Não, e... Lá então, na Polícia Penal, os caras brincam, mano. Eu vi um lá que o cara tinha uns 3 vezes o meu tamanho, mano. Rapaz, vou te falar, não... Nem que ele achava que pegava uma no chão. O negócio foi muito sério. Eu acho que 1% da Polícia Penal pratica atividade física. Por exemplo, no meu grupamento tem, acho que uns 300 homens, no meu grupamento, né? Grupamento de segurança. Na minha turma, só eu fico fazendo atividade física lá. Vamos lá, pessoal. Processo judicial transitado em julgado. Galera, isso aqui é muito importante para vocês poderem entender uma coisa. Para explicar isso, eu vou dar uma explicação mais completa para vocês. Vamos lá. Já que é para detalhar, vamos fazer o negócio ficar bonito. Pronto. Vamos falar de responsabilidade do servidor. Vamos falar de responsabilidade do servidor. Agora o bicho vai pegar, gente. Isso aqui caiu na OAB. Isso aqui caiu na OAB. Responsabilidade do servidor público. Galera, olha só, tudo que o servidor público faz, ele é passível de responder em 3 esferas. Ele é passível de responder na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal. Nós estamos agora falando, visitante, seja bem-vinda, sua presença é... Fique à vontade aí, pode escolher aí, o ambiente está tranquilo. Se o ar-condicionado estiver muito forte, pode falar também. Aqui a gente faz a vontade do visitante, quer dizer, do aluno. Entendeu? Fica à vontade aí, seja bem-vindo. Então, galera, o servidor cometeu um ato, ele tem possibilidade de responder em 3 esferas. Primeira pergunta, Rodrigo, essas esferas, elas caminham juntas ou são independentes? Independente. Uma esfera não tem nada a ver com a outra. Bom, vamos começar então de baixo para cima. Vamos começar da esfera civil. Aonde que eu encontro a base jurídica disso aqui? Galera, então vamos lá. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Fala sobre uma coisa que eu vou dar essa aula para vocês. Não sei se vou conseguir hoje por causa do tempo, mas eu vou falar sobre a responsabilidade civil
da pessoa jurídica, que tem a ver com a responsabilidade da pessoa física. Galera, presta atenção nesse detalhe. Se um servidor público ele cometer um ato que cause dano, a gente está falando de finançar ou a terceiros ou ao cofre público, ele poderá ser condenado a indenizar em suaves prestações. Em suaves prestações. Por que vocês têm que entender isso aqui? Porque isso aqui influencia nisso aqui. E eu vou explicar isso com detalhe. Aonde está o amparo? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, Rodrigo, me dá um exemplo? Claro que eu dou. Eu tô lá com o pessoal do meu grupamento e de repente a gente vai sair à rua para fazer alguma coisa. Ou o sonho de alguns lá é que eu vá para a recap e eu vou atuar aí numa comunidade para fazer a recaptura dos meninos que não querem voltar para o sistema, né? Que estão foragidos. Eu pego a viatura na alta emoção, passo num cruzamento, o sinal está vermelho, mas eu acho, vai dar. Não deu. E aí eu bato no carro de um civil, de um transeunte, de uma pessoa que está passando ali na hora e plá! Aí, o que acontece nesse caso? O Estado tem que indenizar aquele camarada. Só que o Estado não é bobo. Vai rolar uma açãozinha regressiva que eu vou mostrar para vocês e vai abrir um procedimento para apurar a minha culpabilidade no ato. E aí eu vou explicar isso com detalhe com vocês. Depois de feito toda a averiguação, depois de ter feito todo o processo, o Estado chega à seguinte conclusão, que eu tenho que pagar este dano que eu causei. O cofre público vai indenizar o civil, indenizar a pessoa, e eu vou indenizar o cofre público. Vou mostrar para vocês como que isso funciona. Então, a primeira esfera aqui é a esfera civil. E falou de esfera civil, a gente está falando de, danos, finanças, tutu, tico-tico, money, bufunfa, faz-me rir. Beleza? Tá rolando aqui a esfera civil e depois eu vou explicar isso aqui para vocês. Bom, se eu cometer uma falta, pode ser leve, pode ser média, ou pode ser grave, eu vou ter que responder sobre isso. E aí eu vou ensinar a vocês que essas duas aqui eu posso apurar por meio de sindicância. Vou mostrar como é que é o procedimento e vou explicar o que é a sindicância. Mas se for uma falta grave, eu vou responder um processo administrativo disciplinar. Ou seja, com risco de ser demitido, de perder o meu cargo público, como acontece aos montes lá na Polícia Penal. Por incrível que pareça, de vez em sempre tem policial penal perdendo cargo público por conta de faltas que eles cometem gravíssimas, principalmente aquelas que incorrem em crime. Principalmente aquelas que incorrem em crime, que é o que nós vamos comentar agora, que nós estamos falando do processo judicial transitado em julgado. Galera, aqui o cara responde por um crime que ele cometeu. Ou seja, aqui não vai se apurar, então, indícios de crime, vai apurar culpabilidade, houve dolo, não houve dolo, foi negligência, foi imperícia, foi imprudência, culpa ou dolo. Aqui a gente não está falando de crime. Aqui a gente não está falando de crime, está falando de falta. A falta, Rodrigo, pode ser crime? Pode. Então, se ele cometer um ato
que ao mesmo tempo é uma falta e um crime, ele vai responder nas duas esferas. E aí traz para a esfera penal. É aqui que o bicho pega. Sabe por quê? Olha só. Na esfera penal, ele vai ser avaliado por um juiz e o juiz vai emitir a sua sentença. Vai emitir a sua sentença. Só existem duas sentenças que o juiz pode emitir. Ou ele vai declarar que o camarada é culpado e vai sentenciar a uma pena prevista em lei, ou ele vai dizer que o camarada ele vai inocentar, vai absolver o camarada. Só que, galera, não copiem agora. Look me now, just look me now, very attention, please, porque é aqui que o bicho pega. E o que eu vou falar, obviamente, Bruna Marquezine não sabe, Paulo Oliveira não sabe, Giovanna Benck não sabe, aquela menina lá que está grávida do jogador que agora eles voltaram, o amor vence, como é que é o nome? Isa, gente boa, boníssima, voltou lá, o amor venceu e tudo mais. Essa galera não sabe que aqui tem, é aqui que o bicho pega. Galera, o que eu vou falar agora, eu estou arrepiado, porque caiu há um tempo atrás na prova da OAB. E eu tinha dado essa aula assim no centro da cidade um pouco antes disso acontecer. Galera, existem duas situações em que um juiz pode declarar a inocência de alguém. Ou quando ocorre a falta de provas, e a gente já sabe que o Instituto Indúbio pro réu, em caso de dúvidas, beneficia o réu. Ou seja, se o juiz entender que o Ministério Público não conseguiu provar que o camarada realmente é culpado, o juiz não pode criar provas para culpá-lo. O juiz, Ministério Público, isso aqui está muito raso. Isso aqui não prova que o camarada de fato cometeu o crime. Então o juiz tem que absolver. Existe até uma coisa que é curiosa, que nos tribunais está Jesus lá atrás. Vocês já viram o crucifixo que tem nos tribunais? Vocês sabem o significado disso? A ideia é que o juiz não cometa o que os romanos cometeram. Que eles não penalizem um inocente. Então, em caso de dúvida, benefício do réu. A falta de provas é importante. E isso aqui é o bizu que eu vou dar para vocês. Olha só, pessoal. Olha a informação que eu vou dar. Hoje é 7 de setembro. A galera, essa hora a galera tá vibrando lá no centro da cidade. Eu até sacaneei a galera aí, rapaziada e tal. Participei muito disso aí, eu vou ficar assistindo depois vocês pela televisão. Bacana, hein? Ó, vocês moram no meu coração. Galera, olha só. Se o servidor público, ele for inocentado por falta de provas, ele pode ser condenado aqui, ele pode perder o cargo dele e ele pode ser condenado aqui. Porque as esferas são independentes. Mas se ele comprovar que ele é inocente, ou seja, abstenção total do fato. Se ele comprovar que ele é inocente, ele não pode ser condenado aqui e ele não pode ser condenado aqui. Então, o que vocês têm que tomar cuidado se cair isso na prova? É que não é a sentença de absolvição que vai impedi-lo de ser condenado aqui, não. Não é. A sentença de absolvição é quando ele provar que ele não tem nada, absolutamente nada a ver com o crime que ele está sendo acusado.
Quando o Ministério Público, na sua função acusatória, é derrubada pela defesa e o juiz entende que a defesa procedeu melhor e comprova que ele tem abstenção total do fato, ele não pode ser condenado aqui e ele não pode ser condenado aqui. Tem um detalhe. Vamos para o detalhe. Ah, Rodrigo, ele foi culpado. Ele vai perder o cargo dele? Depende de quê? Vamos para o bizu? Pô, eu já acordei. Cara, direito administrativo, uma parada que me inspira. Né? Primeiro que eu já não consegui dormir. Aí quando foi 4h20 eu levantei, falei 4h50, eu fui, porra, eu falei, gente, não... Assim... Tem sentença que já vem com a condenação da perda do cargo público. Olha o bizu que eu vou dar. Se cair isso na prova, vocês vão lembrar de mim. E quando vocês forem aprovados, lembrem de mim também, pessoal, churrasco da comemoração. Galera, o bizu está aqui, ó. O bizu está aqui. Artigo 92 do Código Penal. Artigo 92 do Código Penal. Artigo 92 do Código Penal. Lê para nós aí, por favor. Principalmente o inciso 1 e o inciso 2, que eu vou explicar aqui no cantinho o que é esse artigo 92 do Código Penal. Leia para nós, porque esse é o bizu. Lembrando que aquela galera não sabe, né? Então... Artigo 92. São também efeitos da condenação. Inciso 1. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. A linha A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Inciso 2. A linha B. Linha B, aliás. Aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Galera, eu, se fosse vocês, decoraria o artigo 92 do Código Penal. Porque ainda é decorrência, consequência da função condenatória. Se o servidor público, ele incorrer nessa situação e ele pegar uma pena privativa de liberdade superior a 1 ano em crimes contra a administração ou 4 anos em qualquer outro tipo de crime, ele perde o cargo, emprego ou função pública. Olha o bizu que está aí para vocês. E aí vem para cá. Vamos supor que o camarada não cometeu falta nenhuma, não cometeu dano nenhum. Vou dar um exemplo. Eu chego do plantão, vejo um pé grandão na entrada da minha casa. Pô, tem gente estranha aí. Vou caminhando para o meu quarto e de repente eu vejo lá 2 corpos se agarrando. Maluco lá com Dona Maria. Eu sou um cara muito brabo. Eu ainda acho que eu estou naquele tempo que o homem deveria lavar a honra. Eu pego a minha criança e toma. Agora vocês vão se agarrar no inferno. Cometi um homicídio. Eu cometi uma falta administrativa? Não, porque eu cometi um chamado crime impróprio ou crime não funcional. O que é o crime impróprio ou crime não funcional? É o crime cometido fora da minha área da minha função. Cometi algum ato civil ali de dano? Não, mas eu cometi um crime. Se eu cometi este crime e eu fui culpado e eu peguei uma pena privativa de liberdade superior a estas previstas no artigo 92, galera, isso tem que abrir PAD. Então, a instituição, quando ela receber a notificação da sentença condenatória do servidor, tem que instaurar o PAD.
E aí o que acontece? Às vezes a sentença já aponta que ele tem que perder o cargo, porque ele ultrapassou o limite previsto no artigo 92. Ah, mas Rodrigo, calma aí. Ele pode recorrer? Pode. Só que abriu o PAD, mandou ele embora. Vamos supor que no recurso ele consiga derrubar a sentença da primeira instância. Pois se ele consegue derrubar, ele pode pedir uma revisão, a reabertura do PAD, ou até mesmo, judicialmente, promover a reintegração. Que isso? Tá aí no detalhe para vocês. Então, o número 1, processo judicial transitado em julgado. A princípio, a condenação da primeira instância não deve de cara provocar a perda do cargo, a não ser que o PAD instaurado faça instâncias independentes. Aonde que a instância não vai ser independente totalmente? Aqui, ó. Aqui. Nesse caso aqui, a esfera penal, ela se sobrepõe à administrativa e à civil. A esfera penal, neste caso, influencia na administrativa e influencia na civil. Aqui. E na culpada, influencia na administrativa, por quê? Se ele pegar uma pena superior à prevista no artigo 92 do Código Penal. Mas ele pode recorrer. Transitou em julgado, manteve culpado, não tem jeito. Ele não tem como ser reintegrado ao serviço público. Às vezes o PAD anda mais rápido. O PAD anda mais rápido. Não, o PAD anda muito mais rápido. Vai embora. Às vezes, o camarada, ele é demitido do serviço público, mas o judicial ainda está rolando. As esferas são independentes. Galera, olhando para cá, ficou alguma dúvida? Ficou de boa para entender? Então, vamos dar uma pausazinha aqui que já deu tempo, né?